Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Antes de orarmos, vamos tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor. Havia uma noite, mais escura do que todas as outras. Um homem corria, não por glória, nem por guerra, mas por sua vida. Seus inimigos eram muitos, e ele estava só. Já havia enfrentado gigantes, vencido exércitos, mas agora era o medo que o perseguia. Esse homem se chamava Davi, e o que o cercava não era apenas perigo físico, mas o peso do abandono, da dúvida, do silêncio. Ele se escondeu numa caverna, escura, úmida, fria. Lá dentro ele caiu de joelhos e orou. Não com palavras bonitas, mas com um clamor desesperado. Senhor, livra-me. Ouve meu clamor. Não tenho mais forças, mas eu confio em Ti. Foi ali, naquele momento em que tudo parecia perdido, que ele foi ouvido. Davi venceu e o tempo passou. Mas ele não esqueceu, e por isso escreveu o Salmo 34, que diz: Bendirei o Senhor o tempo todo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. No Senhor se gloria a minha alma. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Engrandeçam o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor. Vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Venham, filhos, e escutem-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Guarde a língua do mal e os lábios de falarem enganosamente. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor é contra os que praticam o mal, para eliminar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele protege todos os ossos do justo, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele se refugiam, nenhum será condenado. Essa não é apenas uma oração antiga, essa é a realidade de quem busca o Senhor. Você pode estar no meio da tempestade, mas Deus está prestes a responder ao seu clamor. Hoje, talvez você se sinta nessa mesma caverna. O medo bate à sua porta. Talvez você esteja fugindo de algo que ninguém vê. Uma dívida, uma traição, uma dor emocional que insiste em não cicatrizar. Pode ser que você ore e ache que Deus está em silêncio. Mas escute, Davi também passou por isso. A resposta pode não vir como relâmpago, mas ela vem. O Salmo 34 continua dizendo: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Imagine isso. Um anjo, um guerreiro celestial ao seu lado. Você pode não vê-lo, mas ele está aí. Você pode não sentir forças, mas Deus está agindo no invisível. Cada lágrima que cai no chão é vista por ele. Cada oração sussurrada no escuro é ouvida. Deus ouve o nosso clamor quando fechamos a porta e caímos de joelhos. Agora feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor nosso Deus, nesta noite ou neste momento, onde quer que esta pessoa esteja, eu oro junto com ela. Pai, o cansaço tem dominado, mas hoje nós nos colocamos como Davi, de joelhos clamando. Livra-nos, Senhor. Livra esta pessoa da ansiedade que sufoca. Livra do medo que paralisa.
Acampa os teus anjos ao redor dessa casa. Que nenhuma seta do inimigo tenha poder. Que todo espírito de opressão, de escuridão, de angústia, caia por terra agora. Em nome de Jesus, toca nesta mente, toca neste coração, traz descanso, traz cura. Porque assim como Davi declarou, nós também declaramos: o Senhor nos livra de todos os nossos temores. Talvez você tenha orado comigo, com a voz embargada tentando conter o choro. Talvez você só tenha escutado, com o coração cansado, esperando que Deus fale algo. Davi escreveu esse salmo depois de ser humilhado, perseguido, rejeitado. Ele foi do palácio para a caverna, do topo ao esconderijo. Ele fingiu estar louco para salvar a própria vida. Se escondeu em lugares escuros, com medo de ser morto. Mas foi exatamente nesse lugar, no fundo da dor, que ele decidiu adorar. E é isso que nos toca, a fé que nasce no meio do caos. A fé verdadeira não nasce quando tudo vai bem. Ela nasce na dor, nas lágrimas, no quarto escuro, na madrugada em que ninguém te ouve, mas Deus ouve. O Salmo 34 diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Livrou-o de todas as suas tribulações. Deus não ignora quem sofre. Ele não fecha os ouvidos para quem clama com sinceridade. Quando tudo desaba e o mundo te abandona, Ele se aproxima. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Talvez você esteja vivendo a sua própria caverna agora. Pode ser a ansiedade, a perda, a solidão ou o medo do que vem pela frente. Mas escute, isso não é o fim. Ore comigo. Senhor, eu sei que os olhos humanos só enxergam a aparência, mas Tu vês o coração, e o meu está cansado, está ferido, esmagado, silenciado por dores que ninguém conhece. Mas o Senhor conhece. Tua palavra diz que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado, e que Tu salvas os de espírito oprimido. Então eu clamo agora como Davi clamou: livra-me, Senhor, de todos os meus temores. Tira de mim o peso do medo, o desespero que me cala, as vozes que dizem que não vai melhorar. Mesmo que eu esteja cercado por inimigos invisíveis, envia Teu anjo para acampar ao meu redor. Me esconde em Tuas asas. Me guarda do mal que tenta me derrubar. Eu não quero mais viver em fuga. Não quero mais me esconder da dor. Eu quero Te buscar de verdade. Eu quero provar da Tua bondade. O Salmo diz que os que Te buscam não têm falta de nada. Então me ensina a confiar mesmo quando não vejo. Guarda meus pensamentos, minha alma, meus passos, que da minha boca não saia mais medo, mas louvor. E mesmo que eu ainda esteja no vale, eu escolho Te adorar. Às vezes a dor é tão silenciosa que ninguém percebe. Você sorri por fora, mas por dentro está implodindo. As pessoas veem o que você posta, o que você fala, mas ninguém vê o travesseiro molhado depois da noite mal dormida. O Salmo 34 não é um texto de alguém que venceu no conforto. Ele é o grito de um homem quebrado, que aprendeu a confiar mesmo sendo perseguido. Davi não escreveu esse salmo num trono, mas numa caverna. Ele não estava cercado de luxo, mas de medo. E mesmo assim ele disse: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em meus lábios. Como louvar quando a alma está abatida? Só quem já foi ao fundo do poço entende o poder de um clamor, porque ali, quando tudo parece perdido, é onde Deus começa a trabalhar. Ele transforma o quebrantamento em força, o desespero em esperança, e quem clama é ouvido. Pode parecer que está demorando, mas o tempo de Deus nunca falha. E se hoje você ainda está de pé, mesmo ferido, mesmo cansado, é porque a graça dele te sustentou até aqui e vai continuar sustentando. Se essa oração falou com você, se essa palavra te alcançou, compartilhe com alguém que também está enfrentando uma batalha. Se inscreva no canal para orarmos juntos
E ative o sininho para não perder nenhum dia de oração e clamor. Lembre-se, você pode estar na caverna hoje, mas Deus já preparou a saída. Até a próxima oração.